Vamos lá fazer uma questão aqui do Enem de 2014, 146 da prova azul. Basicamente ele dá uma ideia aí durante a Segunda Guerra Mundial, decifrar. O cara tava sem paciência para fazer o textinho abusivo das questões do Enem, então vamos só para a parte da matemática. Ele disse aqui, um número n é dado pela expressão 2x vezes 5, 2 elevado a x, vezes 5 elevado a y, vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Ou seja, a gente já tem aqui uma condição. A condição é que x, y e z, eles são maiores ou iguais a zero, tá? E aí ele diz que sabe-se que n é um múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7, tá? A gente já está aí com prejuízo porque a gente tem 7 elevado a z, então a gente já tem que arrumar uma solução para isso aí. Ele pergunta o número de divisores de n diferentes de n, e essa parte daqui vai ser importante. Vamos lá. Isso aqui é um conceito geral que essa questão vai explorar. É o de decomposição numérica de divisores, tá? A gente pode chamar de fatoração numérica também, tanto faz. As duas coisas significam o mesmo conceito matemático. Então, vê bem, o que a gente vai fazer? A gente vai imaginar como é que seria a decomposição ou a fatoração desse número n para poder dar 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z. Como ele disse que esse cara daqui não é divisor, ou seja, n não é múltiplo de 7. Então a gente vai ter que dar um jeito de transformar esse 7 em outro número. Qual é o único jeito que a gente pode dar de transformar esse 7 em outro número? É que ele fique igual a 1. Como é que ele vai ficar igual a 1? Quando o 7 estiver elevado a zero. Por quê? Pelas regras de potenciação, todo número elevado a zero é igual a 1, tá certo? Então, isso aqui a gente já conseguiu resolver. Então, a gente tirou 7 da lista de divisores do número n, tá certo? Beleza. E o x e o y, como é que a gente vai encontrar? A gente precisa encontrar? Não, você não precisa encontrar os números. A única coisa que você precisa saber é entender como funciona essa questão de número de divisores pelos expoentes, tá? E aí é a dica que eu tenho para dar nessa questão. O número de divisores através dos expoentes de um número, ele é dado por essa formulazinha daqui, ou por esse conceito, melhor dizendo. É o número do expoente, tá certo? Mais um. Só isso. O que a gente vai fazer então? A gente vai entender que quando a gente tiver x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 vai ser o número de divisores da gente. Só que essa alternativa aqui não existe, não está apresentada, tá certo? Por que ela não está apresentada? Vamos agora voltar para a questão para entender. Ele diz aqui que tem que ser o número de divisores diferentes de n, e todo número é divisor de si mesmo. Então, se eu tenho que fazer o número de divisores exceto o próprio número n, então eu vou tirar um divisor, tá certo? Se eu vou tirar um divisor, ele vai estar aqui representado dessa maneira. Mesmo com 7 sendo z igual a zero, tá tudo bem, não tem problema. Por quê? Porque isso aqui representaria o número 1, tá certo? O z seria 0 mais 1. E esse seria o próprio número. O próprio número não, desculpa. O número 1, que é divisor também de todos os números, tá certo? Por ser o elemento neutro da multiplicação. Essa questão é conceitual, ela não é prática, ela é conceitual, tá certo? Então, a minha alternativa correta seria a letra E, tá bom? Como é que a gente pode entender melhor também essa questão? Rapidinho aqui, vamos usar um exemplo. Por exemplo, o número 18, se eu fatorar ele, vai dar isso aqui, 3 e aqui 1.
Eu vou querer agora entender a quantidade de divisores. Eu vou colocar o número 1 lá em cima. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o número que eu fatorei, vou multiplicar pelos números que estão em cima e vou botar o resultado aqui. Então, vê bem, 2 vezes 1, 2. Agora eu vou passar para o 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Agora o 3 de novo. 3 vezes 1, 3. Já está aqui, eu não vou botar. 3 vezes 2, 6. Já está aqui, eu não vou botar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes... Desculpa, 3 vezes 6, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Tá bom? E aqui eu tenho um total de quantos divisores? Eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 divisores. Se eu quisesse fazer isso na forma fatorada, ó, 2 vezes 3 vezes 3. Então vai ser 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Esse 2 está elevado à primeira, né? Então, ó, usando essa ideia daqui, o que é que eu ia fazer? A dica que eu acabei de dar me diz que eu ia fazer o seguinte: o número de divisores seria 1 mais 1 vezes 2 mais 1. Isso aqui seria 2 vezes 3, que é igual a 6. 6 é o número de divisores que eu fiz aqui, 6 é o número de divisores que eu obtive, tá? Então, vocês precisam entender o que é e quando e como calcular o número de divisores de um número, tá bom? Essa foi essa questãozinha de hoje. Valeu e falou.